Olá, colegas, boa noite. Para aqueles que estão nos acompanhando ao vivo agora, a gente está com 531 pessoas, viu? A gente está aqui no backstage com bastante gente já, todo mundo que vai falar conosco, vai nos ajudar a iniciar com as duas pernas, com a perna direita, sim, esse 2022. Quero dar as boas-vindas a vocês. Viram que tinha um QR Code no início, né? Aquele QR Code é o seguinte, esse QR Code aqui, ó, vou até sumir um pouquinho. Esse QR Code ali é para vocês adicionarem o WhatsApp da SME, da Secretaria Municipal de Educação, aos seus smartphones, aos seus agenda de contatos, para que a gente possa ter um contato direto, né? Um diálogo direto entre SME, escolas e professores. E é de fato um prazer poder estar nesse início de 2022 dando o pontapé inicial a partir da semana de formação dos gestores, né? Mas eu não estou sozinho aqui, eu quero convidar a professora Angelita Escotar, secretária adjunta da Secretaria Municipal de Educação, para me ajudar a conduzir essa noite, né, Angelita? Boa noite. Boa noite, é uma alegria estarmos aqui, né? Lembrando aí o professor do microfone, deu eco. Desculpa, obrigado. Aqui quem sabe faz ao vivo. Louco, meu. Eu vou, já que tu passou para mim, viu, Angelita? Olha só, eu vou passar no chat para vocês o link do YouTube onde vocês estão vendo. Dá tempo de mandar nos grupos, dá tempo de mandar para os pais, dá tempo de mandar para a associação de bairros, porque a gente vai falar de uma coisa muito importante hoje, né, Angelita, que se chama educação. E educação deveria ser, se não é, mas deveria ser a prioridade número 1 de qualquer cidadão, né, de qualquer pessoa. Então, mande o link, acabei de mandar para vocês aí, manda para os seus colegas para que a gente possa compartilhar esse momento. Angelita, vou desligar meu microfone e tu pode falar. Muito bem, muito obrigada. Então, é uma alegria estar aqui, né? E vamos começar com a nossa programação tão bem pensada, bem preparada, para que hoje a gente possa iniciar 2022 da melhor forma possível, né? Olhando para a educação. Então, é com alegria que acolhemos a todos na abertura do ano letivo de 2022 da Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo. Sem dúvida alguma, o ano de 2022 será de superação, criatividade e inovação. Um ano repleto de oportunidades para que possamos, mais uma vez, fazer a diferença na vida dos nossos alunos e alunas. Afinal, tudo o que fazemos é por eles. Ser professor apresenta um conjunto de desafios que trazem em si um conjunto de possibilidades. Todas elas devem considerar o motivo principal de nossa profissão: formar pessoas capazes de transformar o mundo. Para isso, algumas ferramentas são fundamentais, dentre as quais destacamos a ciência, a tecnologia e a inovação. É tempo de implementarmos processos educativos que considerem o passado, que estão atentos ao presente, mas que, sobretudo, antecipam o futuro. Entendemos que o desafio de educar em um mundo absolutamente transformado se concretiza efetivamente por meio de um trabalho coletivo, sensível e inovador, que os processos educacionais que implementamos em nossas escolas são direcionados às demandas que o mundo impõe aos nossos estudantes e que as escolas devem criar oportunidades efetivas que cada criança e adolescente possa impactar positivamente a sociedade. A missão da Secretaria Municipal de Educação é garantir suporte pedagógico e de infraestrutura à rede municipal de ensino para a formação de cidadãos críticos, inovadores e capazes de impactar positivamente a sociedade. Para tanto, o processo formativo dos professores da rede é um ponto fundamental, a fim de que possamos qualificar ainda mais nossa ação docente. Em 2022, continuaremos a oportunizar inúmeras frentes de formação, e a semana de formação se desdobrará durante o ano com as trilhas formativas. Desta vez, pensadas e organizadas a partir dos resultados da avaliação diagnósticas,
das demandas das áreas e dos objetivos traçados no planejamento estratégico da nossa rede. A escola está sendo desafiada constantemente a dar respostas reais às demandas da sociedade contemporânea. Sociedade esta que precisa sim do domínio conceitual das áreas do conhecimento, mas que exige também consciência global, o desenvolvimento de cultura digital e a capacidade do pensar científico. Assim, é estratégico que o professor esteja preparado para esses novos e complexos desafios, a serem vencidos pelos nossos alunos. Para que possamos ensinar, é preciso antes aprender. E hoje, então, vamos enriquecer ainda mais essa caminhada de estudo, troca de experiência, planejamento da educação que nossas crianças e jovens precisam. Teremos encontro com a professora doutora Patrícia, que daqui a pouco estaremos convidando para estar aqui conosco, a qual partilhará um pouco de todo o seu conhecimento com a palestra intitulada Como? Mapeando o Novo Território, reflexões sobre educação e cultura digital. Mas não poderíamos, né, deixar de lado o momento assim bem recreativo que vem aí para também enriquecer um pouco a nossa noite. Então, agora, a equipe da Biblioteca Pública, Arno Viuniski, estará presente conosco num recreativo especial para o dia de hoje. Olá, galera! Boa noite! É com muita alegria que estamos aqui no primeiro recreativo de 2022. E o nosso público é mais do que especial, porque o público que vai receber a nossa interação hoje são os professores. E não é qualquer professor, é o professor de uma cidade educadora. É um professor especial, com certeza. Por isso, nós vamos convidar uma colega da rede. E já queremos adiantar que este ano temos muitas novidades junto ao recreativo. Todas as escolas vão receber um recreio ativo e divertido nas escolas. Antes desse início de ano com as crianças acontecer, nós queremos convidar uma professora que é artista, que é uma colega da nossa rede, youtuber, que tem um canal muito legal com contação de histórias, inclusive um conteúdo literário especial para utilizar nas aulas, né? Então, eu quero convidar a professora Enir Torres, a contadora de história da escola Sonho Encantado. Boa noite, pro Enir! Boa noite! Eu sou a Proenir, do Contando e Recontando, e colega de vocês. A história que eu vou contar para vocês eu costumo usar no início do ano, no período de adaptação, para trabalhar os nossos sentimentos e emoções. Mas, para começar, a gente precisa chamar a história. Vocês me ajudam aí de casa? É bem fácil. Assim, levanta uma mão, levanta a outra e esfrega, 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 esfrega. Tá quentinho, tá? Então, vamos colocar a nossa concentração nos nossos ouvidos para escutar com muita atenção. Mais uma vez, vamos comigo? Levanta uma mão, levanta a outra e esfrega, 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 esfrega. Tá quentinho, tá? Então, vamos colocar a nossa concentração na nossa boquinha. Última vez. Levanta uma mão, levanta a outra e esfrega, 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 esfrega. Tá quentinho, tá? Então, vamos colocar a nossa concentração no coração para escutar a história com muito amor e carinho. Me digam, colegas, o que tem no meu baú. No baú da Proenir só tem rabo de tatu. No meu baú não tem rabo de tatu. O que será que tem hoje? Vamos abrir? Temos uma menina?
Uma menina sorrindo e uma chorando? Que história teremos hoje? Quem será essa menina? Vamos pegar o livro para ver? A história de hoje é A Menina Derretida, de Juliene Matos. A menina derretida, por tudo ela chorava. Estava no jardim e as flores murcharam, adivinha? Ela chorava. Olhou para ela, chorava. Falou com ela, chorava. Cumprimentou ela, ela se agarrava na saia da mamãe e chorava. Brigou com ela, chorava. Não brigou com ela, também chorava. Para ir para a escola, adivinha? Chorava. A mãe deixava ela na porta da sala, chorava. A mãe ia buscá-la, adivinha? A menina derretida chorava. Ela brincava com o seu balão e o balão subiu bem alto. Ela chorava. Por tudo ela chorava. Até que um dia a menina derretida estava fazendo um desenho. O desenho estava muito bonito. Mas adivinha só? Ela derramou tinta em todo o seu desenho e começou a chorar. E a menina derretida chorou, chorou, chorou tanto que derreteu todinha. A mãe, que estava fazendo o almoço, foi procurar a filha. Filha, cadê você? E não encontrou. E começou a chorar. Chorou, chorou tanto que derreteu. O irmão chegou da escola e foi procurar a mãe. Mãe, cadê você? Foi até o quarto da irmã e encontrou a irmã derretida, a mãe derretida e começou a chorar. Chorou, chorou, chorou tanto que derreteu. O pai chegou do trabalho. Família, cheguei! Cadê todo mundo? Foi até o quarto e viu a filha derretida, a esposa derretida, o filho derretido e começou a chorar. Justo o papai, que nunca chora. E ele chorou, chorou, que derreteu. Ah, mas será que a história vai terminar assim, com todo mundo derretido? Não, não vai terminar assim. O tempo passou e tudo voltou ao normal. A menina já não derretia mais. A menina então falou: ufa, ainda bem que aprendi e nunca mais derreti. A menina aprendeu que a gente chora sim, com certeza. Mas a gente não precisa chorar para tudo. É muito melhor quando a gente conversa e fala sobre os nossos sentimentos, não é mesmo? Você conhece alguém assim que chora por tudo, que chora à toa? Quando eu era criança, eu era assim, derretida. Acho que agora eu aprendi e eu já não choro tanto assim, só às vezes.
É claro, né? Às vezes a gente chora quando fica triste, quando sente saudade, quando sente dor. E às vezes a gente chora até de alegria, não é mesmo? Só não vale chorar por tudo, não é? A nossa história já terminou e quem gostou, bate palmas, por favor. E eu me despeço de vocês assim. Bate, bato, bato, estalo, estalo. Mando beijo e dou tchau. Até mais. Beijos no coração da Proenir. Obrigada, agradecemos essa linda apresentação, esse momento show aí do primeiro recreativo de 2022, proporcionado aos nossos professores. Agradecemos a equipe da biblioteca, agradecemos especialmente aí a professora Enir por esse momento. E agora, então, chamamos para estar aqui conosco nessa noite especial o vereador Evandro Meirelles, presidente da Câmara de Vereadores, o secretário municipal de Educação, o professor Dr. Adriano Canabarro Teixeira, e o nosso prefeito de Passo Fundo, o senhor Pedro Almeida. É uma alegria tê-lo aqui conosco, e já vamos aproveitar para passar a palavra, então, para o nosso vereador, o presidente da Câmara. Da Câmara. Buenas noites, professora Angelita. Buenas noites, nosso secretário Adriano, nosso prefeito Pedro Almeida. É um prazer imenso nós estarmos participando desse momento festivo, né? Pode-se dizer assim, que é um retorno, a retomada aí das aulas presenciais, né? A vida está voltando ao normal gradativamente, mas com todos os cuidados, né? O uso de máscara, higienização nas mãos. Então, dessa forma, nós vamos desejando aí um ótimo ano letivo aos nossos queridos professores que têm essa importante função de ensinar, de educar as nossas crianças e para que nós possamos ter uma sociedade mais digna, mais justa, né, e formar cidadãos. Então, esse é o nosso desejo. Nós, como Câmara de Vereadores de Passo Fundo, como representante do Legislativo, desejamos aí boa sorte, sucesso e que Deus abençoe a todos. Obrigada, vereador. Passamos agora a palavra, então, para o nosso secretário municipal de Educação. Muito obrigado, professora Angelita, vereador Evandro Meirelles, prefeito Pedro Almeida. Quero agradecer muito a oportunidade. Começo agradecendo a oportunidade de poder, junto com uma equipe extremamente qualificada, prefeito, vereador Evandro, de professores da rede que estão na SME, está podendo colocar a serviço do outro. Eu acho que essa talvez seja uma das principais lições que a gente pode ter na vida, né? A importância de colocar as nossas competências, os nossos anseios, as nossas vontades, a nossa inteligência, a nossa força de trabalho a serviço do outro, né? Então, a alegria que eu tenho em estar junto com a equipe da SME, trabalhando pela educação de Passo Fundo. Quero também saudar aqui todos os professores. A gente está com aqui 835 professores. Tenho certeza que se a gente compartilhar mais uma vez, a gente chega a muito mais pessoas, porque é importante celebrar a educação. E a escola é o espaço disso. O retorno às aulas presencial, o retorno com as nossas crianças, é uma oportunidade que nós temos de poder retomar essa função tão importante, ou melhor, retomar dentro do contexto escolar essa função tão importante que é de educar. Então eu quero dizer aqui a cada um e cada uma de vocês que está acompanhando essa abertura do ano letivo. A nossa rede
e vocês já sabem disso, né? É potente, a nossa rede é qualificada, a nossa rede é engajada, é aguerrida, a nossa rede quer simplesmente o melhor para nossas crianças, porque é isso que eles merecem. Mas eu preciso muito dizer a cada um e cada uma de vocês que a nossa missão é garantir suporte pedagógico e de infraestrutura, e que desde o ano passado e agora, no início desse ano, a gente teve um investimento endossado, provocado, viabilizado pela visão que o prefeito Pedro tem de educação, em infraestrutura das escolas. Nós acabamos hoje a formação de gestores, os gestores de vocês já estão sabendo de tudo, em segurança, em formação de professores, um conjunto de ações que estão não somente valorizando a nossa rede, mas criando melhores condições para que a gente faça aquilo que precisamos fazer, dar a essas crianças o melhor que elas merecem. Então é um prazer, agradeço muito, prefeito Pedro, a oportunidade, desejo a cada um e cada uma que nos vê nesse momento um ano de 2022 de muito trabalho, como já é de praxe, né, dos nossos professores, mas mais um ano de superação, um ano de planejamento, de estratégia e um ano de inovação, que a gente possa esperançar e também inovar. Nós temos plena convicção de que podemos sim consolidar a nossa rede como uma referência de ensino público de qualidade por meio da ciência, da tecnologia e da inovação. E juntos faremos isso. Muito obrigado e um bom trabalho a todos. Obrigada, secretário. Com certeza a nossa rede ganha muito de ter um líder inspirador e que está nos comandando de uma forma muito positiva e muito significativa para a educação da nossa cidade. E agora, então, passamos a palavra para o nosso prefeito, o senhor Pedro Almeida. Seja muito bem-vindo. Boa noite, secretária Angelita, prazer estar com vocês. Quero cumprimentar aqui o secretário Adriano, agradecer pelo empenho, pela dedicação, pela maneira como tem conduzido a Secretaria de Educação, juntamente com todos os nossos colegas servidores. Cumprimentar o presidente da Câmara, vereador Evandro Meirelles, também toda a equipe da Secretaria de Educação, que tem feito esse trabalho tão sensível, tão sintonizado conosco também aqui no gabinete, para que a gente possa evoluir na nossa cidade. Cumprimento a professora doutora Patrícia, que vai ser nossa palestrante daqui a pouquinho, e muito em especial, é claro, os nossos professores, diretores, todos os servidores da educação que estão nos acompanhando nesse momento. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite para estar aqui, passar a dar um recado e falar um pouquinho com vocês. O início de um ano letivo, ele já é por si só, né, um momento muito especial, que exige preparativos, que movimenta todo o ambiente escolar, a secretaria como um todo, para que tudo fique realmente pronto para a chegada deles, né, os nossos atores principais, nossos alunos, que eu chamo carinhosamente do nosso futuro, da nossa esperança, aqueles que estarão à frente da cidade, à frente das empresas, à frente da vida e da sociedade nos próximos anos e nas próximas décadas. Por isso esse nosso compromisso é tão importante. Tenho certeza que para todos vocês, professores, é um momento marcante. E num ano como esse que nós estamos vivendo, de um retorno, uma volta ainda com os cuidados de uma pandemia, há pouco tempo de isolamento, de tanta dificuldade, esse momento tem mais significado ainda, né? Então, nós tivemos grandes transformações nesses últimos anos. Certamente vocês vão receber, a partir do dia 2 de março, alunos que trarão, junto com eles, novos desafios. Famílias que sofreram impactos profundos, seja no âmbito econômico, no ambiente familiar, alguns que perderam amigos, parentes, mas especialmente aqui eu gostaria de chamar a atenção para as perdas no próprio aprendizado. Eu disse hoje na posse dos novos professores da rede que ser professor
é muito nobre. É uma missão de vida que eu tenho certeza envolve muito amor ao próximo. Quantos filhos vocês, professores, ganham ao longo da vida, né? Por essa dedicação, por essa formação humana, pela maneira como vocês conduzem a profissão de vocês. E nós, aqui na Prefeitura, somos sensíveis a isso. Por isso, nós estamos fazendo grandes investimentos na educação e temos o compromisso de fazer muito mais. A estrutura é necessária. Há pouco fizemos um investimento nas câmeras de vigilância, os computadores, os televisores, obras nas escolas, teremos novas escolas a partir desse ano, tudo isso é importante. Mas, sem dúvida, que a relação diretor, professor, aluno, pais, enfim, o ambiente escolar é que é o nosso maior ativo, aquilo que é mais especial. Eu quero agradecer muito a dedicação de todos vocês com a educação, que tem pautado também essa relação da nossa gestão com todos vocês, professores, diretores, com o CNP, esse movimento todo que envolve a educação. Agradecer de coração, realmente, a maneira como tem sido essa nossa relação. Tenho certeza que nós juntos vamos seguir construindo a evolução da educação de Passo Fundo, servindo de exemplo, como disse o secretário Adriano, para o país e para o mundo. Afinal de contas, Passo Fundo agora faz parte desse grande projeto das cidades educadoras, que vai chamar a atenção de vários países do mundo para Passo Fundo. Já tem chamado a atenção, há poucos dias fomos notícia no estado inteiro com as ações de educação. Então, me cabe aqui fazer um agradecimento a vocês, obrigado pela dedicação, pelo carinho, pelo profissionalismo e, é claro, desejar um grande ano letivo 2022, com a volta presencial, com tudo que significa esse momento para todos nós. Parabéns a todos, sucesso, viva a educação de Passo Fundo. Obrigada, prefeito. Obrigada a todos que se fizeram presente aqui conosco. E damos continuidade, já chamamos então para retornar aqui com a gente o nosso secretário, o professor Adriano, e também a nossa convidada especial de hoje, a professora doutora Patrícia Schwerer Bassani, para estar aqui conosco. É uma alegria tê-la aqui. E já vou passando a palavra para o professor Adriano, que ele que vai fazer a sua apresentação para os nossos professores. Muito bem, obrigado, Angelita. É muito bom a gente poder contar com um contexto educacional favorável para que a gente possa dar conta dos desafios do passado, do presente e do futuro que se estabelecem para a educação, né? E eu fiz questão, Patrícia, de te apresentar. A Patrícia foi minha colega, né, no doutorado. É uma professora que tem pesquisado e atuado muito há bastante tempo nessas discussões relacionadas à tecnologia, à educação. E eu vou, então, Patrícia, muito rapidamente, já ao tempo em que lhe agradeço, né, fazer a tua apresentação. Peguei lá o teu currículo, o teu resumo do Lattes, né, do teu currículo. Então, para a gente poder, para as pessoas saberem um pouquinho mais de você, do ponto de vista do que tem feito pela educação. Vou pegar aqui, tá? A professora Patrícia Bassani é doutora em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e bacharel em informática pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É professora titular da Universidade Fevale, vinculada ao programa de pós-graduação em diversidade cultural e inclusão social na linha de pesquisa, linguagens e tecnologias. E também aos cursos de Sistema de Informação, Pedagogia e Letras. Coordena o grupo de pesquisa em Informática na Educação, na Fevale, atua na área de educação, mais especificamente tecnologia educacional, com foco em pesquisa, desenvolvimento e formação com ênfase em interação mediada por computador, sistemas colaborativos, aprendizagem em rede, ambientes pessoais de aprendizagem, comunidades virtuais de aprendizagem, curadoria de conteúdo digital,
transformação digital e letramento de futuros. Como gestora acadêmica, coordenou o curso de licenciatura em computação e foi coordenadora substituta do mestrado em inclusão social e acessibilidade por 2 gestões. É membro da Comissão Especial de Informática na Educação da Sociedade Brasileira de Computação durante o ano de 2017. Representante da linha de linguagens e tecnologias na comissão do programa de pós-graduação em diversidade cultural e inclusão digital. Então, rapidamente, essa é a apresentação da professora Patrícia. Patrícia, obrigado novamente. Passo para ti a palavra. Quando tu quiser que eu compartilhe a tua tela, tu me chama e a gente vai, então, tocando aí essa abertura do ano letivo 2022 da nossa rede municipal de ensino, tá bom? Em Passo Fundo. Tá certo. Muito obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, né, fazendo essa abertura do ano letivo. Então, agradeço a equipe, né, agradeço a confiança no meu nome. E, enfim, eu preparei um material que eu espero que vocês gostem muito. E pensando nesse desafio, né, que o Adriano colocou, da gente pensar ciência, tecnologia e educação, ciência, tecnologia e inovação, né, voltado para esse projeto incrível que vocês estão desenvolvendo aí na educação em Passo Fundo. Então, o Adriano me apresentou, e eu não sei se já quer compartilhar, eu gostaria que já compartilhasse a tela para a gente já começar, porque eu vou me apresentar de um outro jeito, tá, Adriano? Compartilhado. Tá bom. Então tá, pessoal. A gente vai conversar hoje, né, sobre esse novo território, né, de educação e cultura digital. Eu tô com o chat aqui aberto, mas acho que eu não vou conseguir acompanhar. Então depois, se vocês tiverem vários comentários, acho que o Adriano, a Angelita pode fazer um apanhado, ou se alguém quiser interromper com alguma coisa, pode ficar tranquilo, tá? Então, com essa ideia, né, de que sempre em movimento, futuro está. Eu gosto muito do Star Wars e o mestre Yoda vem com essa, né? Que sempre em movimento, futuro está. E o Adriano me apresentou a partir do Lattes, né? Mas eu queria me apresentar para vocês de um outro jeito, né? Eu fiz magistério, tenho magistério de formação, né? E depois eu entrei na faculdade para estudar informática. Só que durante esse tempo, eu sempre quis ser professora e eu moro em São Leopoldo e eu fiz o concurso municipal. E fui por 2 anos, então, durante a graduação, professora municipal, alfabetizadora, trabalhei no 1º e 2º ano. E aí, em função da graduação que eu fazia, computação, eu pedi um desligamento, né, aquela licença de 2 anos por interesse, e terminei a graduação e terminou os meus 2 anos e eu tive que voltar. E eu queria trabalhar muito com tecnologia e educação, estava formando sobre isso, eu fiz meu TCC sobre isso, na época foi em 94, aqui em Novo Hamburgo tinha um projeto fantástico com a programação, Megalogo, enfim. E aí eu voltei na Secretaria de São Leopoldo e não tinha nada lá naquela época, né? E aí eu acabei pedindo desligamento, então, desistindo do concurso para trabalhar nessa área que eu gosto, né, que é tecnologia. E aí eu trabalhei em escola de ensino médio, depois eu entrei na Fevale, eu já estou aqui há mais de 20 anos, né, e eu já iniciei na escola de aplicação, e aí eu trabalhei com criança, trabalhei com vovô, trabalhei com projetos, e agora eu estou no PPG. Então, se naquela época, né, ou se eu estivesse fazendo isso hoje, com certeza eu estaria trabalhando num laboratório de escola. Hoje, então, eu estou aqui na universidade fazendo pesquisa, mas ela é uma pesquisa aplicada, porque eu gosto deste movimento, né, de mexer, de botar a mão na massa, e trabalho aqui, então, com as licenciaturas, né, e com o pessoal da computação também, nessa questão da colaboração, e com as licenciaturas, com as disciplinas de tecnologia e educação. Então, sempre em movimento, né, o futuro está. Então, na época que eu queria trabalhar com tecnologia na escola, isso ainda era irreal no contexto do município que eu estava, mas isso vem acontecendo e fico muito feliz, né, de ver hoje como as coisas estão e que hoje é tudo bem diferente, né? Bom, e aí a gente ficou também
hoje a gente tem essa questão da tecnologia na palma da mão, né? A gente já começa a fazer tudo. E eu acho que esses 2 anos, eu não vou falar da Covid aqui, né? Mas dentro desses 2 anos, né, que nós estivemos em pandemia e que ainda seguimos agora devagarinho saindo para o mundo, acho que a gente se deu conta de que muita coisa, muito mais do que a gente fazia antes, a gente começou a fazer, né? Usar mais o celular para pedir coisas, para estudar, né? Para ficar em contato com os amigos, né? E depois desses 2 anos, então foram praticamente 2 anos em casa, agora nas férias eu resolvi dar uma passeadinha, né? E me aventurei para passar alguns dias em São Paulo. E aí foi curioso de ver que tudo aquilo que a gente já estava falando em termos de pesquisa, de territórios informacionais, enfim, antes ficava mais na teoria e alguns pequenos exemplos. E aí, quando a gente sai 2 anos depois da pandemia no mundo real, a gente vê que sim, as coisas avançaram mesmo. Por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar o Museu de Imagem e Som, que estava com uma exposição da Rita Lee. Então, assim como vocês aqui no início do evento, o professor Adriano mostrou para vocês um QR Code, né? Ali também no museu estava todo assim com esse QR Code. Então a gente fazia visitação e no QR Code com o vídeo, né, escrito com vídeo, com áudio e libras, né? Então o vídeo todo em libras no museu. Aí eu acabei visitando também a Pinacoteca de São Paulo e também por tudo QR Codes. Então a gente vai criando essa nova camada, aquilo que a gente já falava, uma segunda camada de informação, uma terceira camada, enfim, que o professor André Lemos chama isso de território informacional. Hoje, ele está muito mais visível e a gente acessa esse território por meio desses QR Codes em diferentes lugares. Aqui na Pinacoteca também. Ele tem o acervo todo, a gente podia visitar, e aqui nesses QR Codes a gente acessa Spotify com uma lista de músicas, tem perguntas, tem reflexões, tem acesso para documentário. Então a visita no museu hoje, ela também se amplifica para outras mídias. Então fica cada vez mais difícil a gente sair sem o celular, né? Também nos restaurantes, pessoal, deve estar assim, Passo Fundo também. E a gente às vezes já via alguma coisa ou outra, mas com a pandemia, agora os restaurantes, pelo menos os que eu tive visitando, o cardápio está em QR Code. Então isso exige também a gente sair com o celular, né? O QR Code, essa nova camada. Então a gente também consegue depois copiar. Eu vi que alguns desses que eu acessei ficou no Google Drive, então eu poderia pensar já olhar o cardápio antes de chegar no restaurante, enfim, né? Então, a gente saiu de casa 2 anos depois, e esse território informacional que antes, se a gente olhar 2 anos atrás, 2019, por exemplo, ainda era muito na teoria, com algumas experiências, alguns projetos que a gente fazia na escola com QR Codes, ele veio para a nossa vida real, né? A gente vai no restaurante, a gente vai no museu, né? Com essa nova camada de informação. Então a gente começa a viver na prática essa misturinha, né, do físico com o digital, porque eu estou ali no restaurante, estou com meu marido, enfim, estamos ali olhando o movimento, mas a gente precisa do celular para acessar essa nova camada. Então esse novo território que ele se apresenta para nós, ele tem vários nomes, né? Dependendo para onde a gente olha, a gente vê que ele pode ser chamado de híbrido. O ano passado, nos 2 últimos anos, se falou muito, né, sobre a educação híbrida, o ensino híbrido, e o que é híbrido, né? Essa mistura entre o físico e o digital, né? E aí diferentes nuances e diferentes possibilidades de entender esse território híbrido, né, no contexto da educação. Aí cada escola, cada instituição, cada município acabou criando o seu movimento híbrido, mas o híbrido, de certa forma, né, sempre remetendo a essa mistura, né, um pouco físico e um pouco digital. Se a gente for para a área corporativa, vocês vão ver esses nomes aqui, esses conceitos de digital, né, para físico e digital. Agora
o comércio vai ser digital, né? Ou physical. Não é tão comum, mas também a gente começa a ver alguns chamando de physical, essa misturinha entre o físico e o digital. Mas eu gosto muito do conceito de on-life, né? Que esse conceito foi proposto por um filósofo para explicar essa mistura, que a gente hoje não está mais on ou off, nós estamos on e off ao mesmo tempo, né? Agora, com toda essa questão digital, essa oportunidade, né? Da gente poder estar conversando aí de diferentes lugares, a gente aqui, uns aqui, outros já com a família, outros no WhatsApp, enfim, a gente tendo essa nossa vida online e offline ao mesmo tempo. Então, bom, como nós estamos aqui na área da educação, eu vou usar, né, eu vou explorar este conceito, então, do on-life. Que esse conceito ele foi cunhado, então, pelo Dr. Luciano Floridi, que é um filósofo italiano, e que se refere a essa experiência, né, dessa realidade hiperconectada que a gente vive hoje, em que não faz mais sentido perguntar se alguém está online ou offline, né? E além disso, o que o conceito traz para a gente, né? Ele vai falar que as tecnologias da informação e comunicação, ou as tecnologias digitais em rede, elas não são mais só ferramentas, né? Elas são forças ambientais que vão afetando quem nós somos, como a gente interage, como a gente socializa, né? A nossa concepção da realidade e as nossas interações com a realidade, né? Então, como a gente falou ali, os exemplos iniciais, né? Como a gente interage, como a gente socializa, né? Tudo isso nós conseguimos experimentar, né, e vivenciar nesses últimos anos de uma forma muito intensa. E aí, o Luciano Floridi nos mostra esses impactos, né? 4 grandes impactos que essa tecnologia, os impactos da tecnologia na nossa vida, que seria essa distinção difusa entre a realidade e a virtualidade. Então, a gente não consegue mais explicitar tão bem essa diferença entre real e virtual, essa distinção difusa entre humano, máquina e natureza, a mudança de uma informação escassa para uma informação abundante, e essa ênfase que antes a gente tinha nas propriedades individuais e binárias para essa primazia das interações. Então, considerando esses 4 grandes impactos, eu sistematizei a minha fala a partir daí, né, fazendo uma curadoria de exemplos para que a gente possa pensar de que forma isso faz sentido e como é que eu posso pensar isso no contexto da sala de aula. Então, eu não vou trazer exemplos diretamente aplicados à sala de aula ou à prática educativa. A ideia é apresentar, dentro deste grande contexto de ciência, tecnologia e inovação, que cenário é esse, que tecnologias que já estão aí, né, dentro dessa linha que a professora Angelita falou, né, de presente, passado e futuro, o que hoje já é presente, que já existe, mas que talvez ainda não é presente na minha sala de aula, mas para que a gente possa olhar para o futuro, né? Porque ele está sempre em movimento, como diz o nosso mestre Yoda. Então, vamos lá, tá? Então, o primeiro grande impacto é essa mudança, né? Ou essa distinção que fica bem difusa entre a realidade e a virtualidade. Então, hoje a gente tem, provavelmente vocês já experienciaram, que foi aquela primeira figurinha, primeira imagem, é do Pokémon GO, né? Que alguns anos atrás foi febre e todo mundo brincava ou jogava o Pokémon GO. O Pokémon GO foi a primeira grande experiência em realidade aumentada, né, que a gente chama, que é usar um dispositivo para a gente ver um objeto virtual no mundo real. Então, a gente saía para caçar Pokémons e vocês provavelmente experimentaram, ou se não, os filhos, enfim, brincando com os Pokémons. Então, é uma experiência de realidade aumentada. Outro tipo de realidade que começa também a chegar mais perto da gente são essas experiências em realidade virtual. Então, fica a dica aí, para quem não assistiu o filme Jogador Número 1 da Disney, ele é bem interessante para explicar isso, né? Então, na realidade virtual, a gente precisa de um dispositivo, nesse caso é um óculos, para poder acessar este mundo virtual, né? Então, no filme, aí dependendo de quanto dinheiro a gente tem, né, o mocinho do filme consegue ir comprando outros equipamentos para ele também ter
uma camisa, alguma coisa assim, uma roupa que é sensível. Então, quando alguém encosta nele no mundo virtual, ele também sente na pele. Então, nesse tipo de realidade, na realidade virtual, a gente precisa destes equipamentos, né? E, de certa forma, a gente perde a ancoragem do mundo real, porque eu coloco um óculos e aí eu estou circulando ali naquele mundo, né? Eu estou vivendo aquilo ali. Que eu posso encontrar o meu colega, se ele estiver nesse mesmo mundo virtual que eu, ou não. Eu posso estar eu com uma experiência e o colega com outra experiência. Então, essa é a grande diferença, assim, que a gente poderia dizer entre experiências em realidade aumentada como o Pokémon, que no Pokémon a gente está ancorado no mundo físico, né? A gente está aqui na sala e aqui eu aponto e tem uma figurinha digital, né? Na realidade virtual, a gente usa o óculos, né? Então, são diferentes experiências. Alguns, a gente vê muita coisa em realidade virtual para a escola, né? Com óculos, enfim, mas alguns estudos e uma certa opinião particular também, eu penso que a realidade aumentada, ela tem muito mais potencial, porque ela acaba ficando mais fácil, que hoje a gente consegue ter várias experiências em realidade aumentada usando só o nosso celular, né? Então fica mais real, às vezes, para as escolas. Mas também existem vários óculos do Google que a gente consegue brincar e fazer coisas, e eu sei que aí vocês têm projetos maker, um projeto de maker, né? Incrível, e quem sabe muita coisa bacana pode sair também em programação para a realidade virtual, né? Até fazer os próprios óculos em papelão, enfim. Esse aqui é um exemplo de um aplicativo de realidade aumentada, se chama Quiver, e eu mostrei assim na sala de aula, né? E ele é muito bacana para trabalhar com crianças pequenas. Então, às vezes, a gente pensa, isso aí vai ser muito difícil, não dá para levar, né? E aí, o interessante é que quando a gente explora uma tecnologia diferente, as ideias vêm. Então, que nem eu disse para vocês, eu não estou em sala de aula hoje, mas eu oriento daí os trabalhos, os projetos e acompanho, né, as propostas dos meus alunos de licenciatura que estão na sala de aula. Então, eu dou um monte de ideias e a gente cria junto várias outras coisas, mas quem aplica são eles. E aí eu mostrei na sala de aula esse aplicativo e agora vendo a professora Emir, né, no início, umas alunas, um grupo criou, usando este aplicativo, a história, a Hora do Conto, né? Elas pegaram alguns personagens, eram crianças bem pequenas, e elas criaram, elas mesmas, alunas, criaram a historinha, a Hora do Conto delas, usando alguns personagens que eram aí do pacotinho, né? Porque daí a gente pinta e coloca o celular e tu consegue ver em 3D a imagem. E contaram a história e as crianças então manipulavam e elas tinham como ver o bonequinho em todas as partes. Foi muito bacana, né? Então, não necessariamente, às vezes, quando a gente fala usar tecnologia na escola ou explorar, e que seja assim, que todas, né, tenham a mesma coisa. Mas são coisas simples de fazer, já mostrando para os alunos esse tipo de tecnologia. Então, aí toda a proposta foi contação de história usando o app. Aí a gente divulga já essas boas práticas, né? E outros alunos fizeram outro semestre com um jacarezinho que jogava futebol, e aí brincaram, as crianças pintaram do jeitinho delas, porque aí a criança pode pintar, e elas fizeram Hora do Conto no pátio, onde acho que é um jacaré, alguma coisa assim, jogava a bola e as crianças simulavam pegar, né? Então, toda uma forma de explorar de forma simples esta questão híbrida e essa realidade aumentada. Bom, essa aqui também são outras, de certa forma, experiências ou brincadeiras. Esse primeiro do pinguim, uma vez quando eu descobri que no Google dava para procurar o nome de um animal, por exemplo, e colocar em realidade aumentada. É só botar lá pinguim no Google e se o celular de você suportar e tiver o bichinho, coloca em realidade aumentada. E aí eu coloquei esse pinguim aqui, né? Eu tô aqui na Fevale, na rua coberta que a gente tem, e filmei. Mas o pinguim é realidade aumentada. E vocês acreditam que o pessoal achou que era verdade, né? Porque ficou muito real o pinguim aqui. Depois esse foi uma outra brincadeira de colocar o tubarão na piscina. Então são experiências simples usando a tecnologia do Google na realidade aumentada. Então isso não é futuro, né, pessoal? Isso é presente e vai depender das experiências,
da própria, enfim, se você tem celular, se o celular funciona, se a escola está liberada para isso, né, para o Wi-Fi e coisas assim. Então, são brincadeiras que dá para fazer e que vai variar, inclusive, contação de histórias com os pequenininhos e própria manipulação com os maiores. Mas, enfim, é mais para mostrar a tecnologia, o que dá para fazer de coisa simples com realidade aumentada. Bom, e aí, falando nessas novas realidades, a palavrinha da hora é metaverso, né? Vocês já devem ter ouvido falar, tá todo mundo falando que o próximo nível da educação vai ser no metaverso, e que agora o Facebook virou meta, né, em função de metaverso. Só que essa questão, hoje, ela tá não é moda a palavra que eu queria usar, mas enfim, ela está em alta, digamos assim, até porque isso veio do Face, e isso vira notícia para todo mundo, enfim. Mas o próprio conceito de metaverso não é nada novo, né? Se alguém gosta aí de leitura de ficção científica, nesse livro, Snow Crash, que já é de 92, né, do Neil Stephenson, é a primeira vez que aparece essa ideia de metaverso. Então, o livro acontece numa rua, né, que é um metaverso, e que esse metaverso é um mundo virtual, e aí aparece a palavra avatar, né, que as pessoas no metaverso, eles são avatares, né, são representados por meio de imagens que são avatares, e que aí os avatares podem representar as pessoas ou não representar as pessoas. Então, toda essa ideia de metaverso, ela aparece nessa história, né, como sendo este um metaverso, um mundo virtual, e que esse mundo virtual, as pessoas são representadas por meio de avatares. Então, se a gente vai pensar nisso, existem vários tipos de metaverso, né? Eu posso brincar ou acessar um metaverso, que é um mundo virtual, onde eu ando com meu bonequinho e encontro outros, né? Ando com meu avatar. Ou eu posso ter imersão, né? Metaversos, que seriam esses ambientes virtuais imersivos, onde eu coloco um óculos, eu entro, que fica... que é um bom exemplo, aquele jogador número 1, tá? Então, se alguém gosta, fica aí a sugestão. Mas, talvez alguns de vocês lembrem do Clube Penguin. Ele não está mais no ar, né? Era um mundo virtual da Disney. E eu conheci quando meu filho era pequeno, né? Olha, eu acho, às vezes eu pensava assim, não, acho que meu filho não brincou muito cedo no computador, porque não tinha, assim, celular e tal. Aí eu olhei umas fotos, eu acho que sim, né? Depois eu fiquei pensando, puxa, acho que com 5, 6 anos ele e os priminhos já estavam, então, brincando no Clube Penguin. Então, o Clube Penguin é um mundo virtual, né? Antigo já, e a gente era, então, um bonequinho ali, um pinguim, né? Então, as crianças eram um pinguim. E como era da Disney, ele era bem seguro, né? Então tu não podia falar com ninguém, tu podia mandar cartinha com cartinhas que já existiam prontas. Ele era um mundinho muito bacana e ele já era bastante conectado com o mundo real. Porque aí tu comprava os bonequinhos, que eram então os Clube Penguin lá, e tinha os puffs, que eram umas, talvez alguns conheçam, os bonequinhos que tu podia alimentar, né? Então o teu pinguinzinho podia alimentar os puffs, né, que eram os bichinhos de estimação. E aí, à medida que tu ia jogando o Clube Penguin, tu ganhava pontos, e esses pontos tu podia trocar por roupinhas, ou tu podia comprar um bonequinho na loja, né, comprar, e aí isso vinha uma moedinha e tu trocava. Então, o Clube Penguin já, sei lá, mais de 15 anos atrás, 14 anos atrás, ele já fazia, então já foi totalmente desenvolvido para as crianças. Ele tinha a parte gratuita e tinha a parte paga. E também tinha, na mesma época, o Habbo Hotel. Esse Habbo Hotel, o meu filho não brincou, porque na época era para maiorzinhos, eu acho que era para quem tinha 12 anos, 11 anos, mas eu tive colegas que investiram dinheiro também no Habbo Hotel, porque seus filhos brincavam. Então, quando a gente vê, às vezes, assim, o metaverso como sendo... Agora temos que ir para o metaverso, enfim. É bom a gente sempre pensar que, possivelmente, a gente já teve alguma experiência com o metaverso, ou porque a gente conheceu, ou agora, mais moderno, acabei não colocando aqui. Mas a gente também tem o Minecraft, né? Como essas experiências mais modernas desses mundos virtuais, né? Então, a palavra, ela abrange muita coisa. Então, a gente não precisa, quando pensa em metaverso, só pensar todo mundo com óculos, interação, super top, usando equipamentos caríssimos e uma conexão que, às vezes, mesmo que a gente
tenha uma boa conexão, às vezes todo mundo acessando esses ambientes fica pesado. Né? Mas para a gente poder pensar que várias outras experiências, às vezes mais simples, de usando esses ambientes também, são vivências no metaverso, né? São diferentes vivências. Então, esse Rabu Hotel tinha um quarto, que aí tudo bem, tu decorava, uma espécie de mundo virtual assim. E tem um outro exemplo que eu ia colocar aqui, esqueci, que hoje é no Google, né? No Google Maps. Hoje, quando a gente navega no Google Maps, ele vai aparecendo, tem uns símbolos, né? Umas bolinhas que aparecem, que o Google diz que aquilo é realidade aumentada, né, para a gente poder ver já, tá aqui o supermercado, aqui tem uma loja, aqui tem comida. Então, para facilitar a nossa navegação no ambiente, né? Então, também a gente tem hoje no Google uma pequena experiência em realidade aumentada. E esse aqui fica o convite para vocês anotarem, é um pequeno, não é documentário, é quase arte, né? Um pequeno exemplo, então, se vocês colocarem no YouTube depois Hyper Reality, como seria a vida se toda essa realidade aumentada, se todo mundo começasse a usar isso de realidade aumentada na vida, né? Então, seria uma experiência bastante caótica, eu aqui, e aí eu olho para o lado, tem uma informação, se eu conseguisse ver todas essas camadas de informação ao mesmo tempo. Então, isso também vai... se isso se materializa, né, a gente também precisa aprender a lidar com isso. Esse é um exemplo de como ficaria bastante confuso, né? Ali tem gente colocando Roblox também, isso, vários outros exemplos. Então, esse é um exemplinho de como poderia ficar essa nossa realidade com toda essa realidade aumentada junto. Bom, então, além da realidade aumentada, né, da realidade virtual, a gente poderia falar ainda de outras realidades, que eles chamam de realidade diminuída, quando eu posso apontar, por exemplo, o celular e ver, e não ver algumas coisas, né? Então, existem vários níveis, desde a realidade aumentada para a realidade virtual. As experiências que eu tenho são mais essas que eu mostrei para vocês, né? Ou realidade aumentada, ou realidade virtual. Mas, além disso, a gente vai começar, ou já existem, né, outras experiências, outros tipos de experiências com interfaces de conversação. Hoje, se eu quero entrar num site, sei lá, tipo Vivo, Oi, alguma loja que eu compro, que tem aquele bot, né, eu quero fazer uma reclamação, eu quero fazer uma pergunta, sei lá, eu começo a conversar com o bot ali, com o robozinho automatizado, e... normalmente não é uma experiência muito exitosa, né? Porque as perguntas, aquilo já vem um bloquinho já pronto, eu tenho que escolher entre A, B, C, e aí eu começo a falar, às vezes o bot volta para o início, né? E às vezes aquilo irrita um pouquinho. Mas o que a gente vê hoje são experiências muito mais, são pesquisas e aplicações muito mais avançadas do que essas que normalmente a gente tem experiência, né? Utilizando a tecnologia de inteligência artificial. Então, esse projeto aqui, o Digital Humans, é muito interessante, né? Porque é muito real, né? Então, tem a pessoa, vocês podem se explorar esse site aí, digitalhumans.com, experimentar essa conversa com Einstein, né? Então, além dele ser só além de substituir, né? Então, a interface, né? Eu estou conversando com uma pessoa, né? Eu ainda vou ter uma experiência diferente, né? Bem melhorada daquelas que a gente já estamos acostumados, né? Do que tem hoje. Então, vale a pena explorar só para, mesmo que vocês não entendam inglês, só para ver um pouquinho como fica muito real, né? A imagem e o som. Esse aqui é um outro projeto também dos Neons de assistentes que não são humanos, né? Não são humanos, mas são iguais a humanos, e eles vão se movimentar e falar como os humanos, né? Nesse caso aqui, os neons, né? Os humanos virtuais. Então, fica também cada vez mais difícil da gente saber se está conversando com uma pessoa ou com um agente não humano, né? Um agente virtual, porque há uma tendência destes agentes de conversação começarem a usar a face, né, a face humana. Naquele Digital Humans, a gente pode experimentar alguma coisa, tu pode dizer isso que é professor, vendedor, isso, e aí eles têm os avatares, né, ainda adequados de acordo com o estereótipo da profissão, enfim, então fica muito real.
Então, pensem só, né? Às vezes a gente fala em sala de aula e vai dar uma aula meio repetitiva, né? Ou vai dar uma aula que eu disse, isso poderia ser um vídeo no YouTube. Imagina uma aula tão boa que eu faço material com um assistente virtual que fala, e que pode ser eu, pode ter outra cara, enfim, né? Então, esses são exemplos de coisas que a gente vê, né? E quando a gente fala que a gente precisa explorar o que a gente tem de diferente de humano, né? Porque eu gosto muito da Marta Gabriel, que é uma pesquisadora, uma professora também nessa área das tecnologias, e ela fala assim, se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. Então, cada vez estudando essas questões de tecnologia, o que mais a gente tem que pensar é o que nos torna humanos, né? O que nos torna diferentes, né? O que a gente faz diferente da máquina, o que eu faço diferente daquele vídeo, que tipo de experiência eu posso ter, né? E eu acho que nessa linha vocês já têm aí vários projetos para começar o ano com muita coisa bacana, né? E fazer já esse diferencial, né? O que a minha aula é diferente, né? Como eu posso fazer isso para além dessas coisas que a gente está vendo aqui. Bom, então esse foi o primeiro, né? O primeiro impacto lá que falava então dessa realidade e virtualidade. Então fiz uma curadoria aí de alguns exemplos para a gente poder pensar, né, naquele item. E agora chega nesse segundo, né? Que eu acho esse incrível e parece muito ficção científica, mas fiquem comigo aqui e vamos tentar puxar para a vida real. Quando o Floridi, né, e os seus colegas nos falam isso, né, que essa questão da distinção cada vez mais difusa entre humano, máquina e natureza, eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns livros que eu vou abordar aqui. Esse primeiro da cidadania digital, do Máximo de Felício, é muito bacana, né? Fala sobre cidadania digital e mostra muito essa questão do humano, máquina e natureza, começando principalmente com essa questão do vírus, né? O que é o Covid, o que é o vírus, se não de que forma que ele influenciou, né, em tudo isso. Olha o que a gente mudou, o que seguimos mudando em função da natureza. Esse segundo, Vida 3.0, fala da vida digital, né, da vida com inteligência artificial. E esse terceiro, do Ray Kurzweil, da questão da singularidade, que diz que está muito próximo e logo, logo a gente vai ser substituído pela máquina. Mas vamos detalhar isso aí. O Máximo de Felício, ele começa colocando uma questão bastante interessante, que a gente tinha ideia antes da máquina, né, como uma coisa. A máquina é uma coisa, uma ferramenta, vou lá e uso, e quando eu não quero mais eu descarto. Mas ele vai colocar ali que os humanos, né, de forma análoga àquela do planeta, também os não humanos, o mundo dos objetos, o mundo das coisas, também passaram por um processo de transformação. E aí ele vai dizer que os artefatos técnicos e a tecnologia, que sempre identificamos como instrumentos sob o nosso controle, que eram obedientes, né, e destinados a um uso, após esses processos de digitalização, eles ganharam vida e começaram a transmitir informações, começando a interagir entre si de modo autônomo, né? Então, eles vão transmitindo dados na internet, experimentando uma condição comunicativa inédita, né? Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, internet das coisas, eu ainda não tenho em casa uma geladeira que se comunica com o supermercado e compra leite sozinha, né? Ainda não tenho. Mas se vocês entrarem no Amazon, na Amazon e colocarem ali internet das coisas, vocês vão ver que tem uma série de itens que já nessa linha, principalmente para automação de casa, né? Aqui a gente não tem problema de segurança, é muito difícil colocar algumas coisas em uma fechadura que vai receber o carteiro ou a encomenda sozinho, né? Mas por questões de segurança. Mas que já tem muito equipamento que vai conversar sozinho, conversa com o celular, enfim, para automatização das casas. É só colocar ali no Amazon que vocês vão ver muita coisa incrível, né, de iluminação, de água, de fechadura e coisas assim. Então, esses instrumentos, esses equipamentos, né, hoje eles têm, de certa forma, vida, né, porque eles conversam, eles mandam informação, eles vão dizer que alguém chegou em casa, os alarmes, por exemplo, alguém entrou em casa, acende a luz, coisas desse tipo, né. Bom, além disso, a gente tem também essas infinidades hoje de possibilidades em termos de próteses, né, nessa questão da inclusão, próteses de tudo que é jeito, e cada vez mais também
Existem alguns estudos que dizem que talvez no futuro a gente vai querer substituir por próprio interesse algum membro nosso por algum membro mais qualificado. De repente, esse meu braço aqui é muito fraco, eu não quero ter meu braço, eu tiro ele e coloco uma prótese. Então, hoje a gente não faria isso, né? Hoje a gente substitui, ou hoje, ainda bem que a gente tem essas possibilidades de colocar próteses, né? Mas acho que ninguém faria isso naturalmente, tirar uma perna para colocar uma perna, ainda. Então, quem sabe no futuro, nos livros de ficção científica e nessa linha que alguns chamam cyberpunk, né, de tecnologia, meio Blade Runner, para quem já viu os filmes, enfim, eu posso ter, né, comprar músculo, comprar olho diferente, e, enfim, né. Bom, além das próteses, a gente tem os vestíveis. E aí, sim, esses vestíveis, essas tecnologias, que elas também vão se comunicando. Então, há um tempo atrás, esses relógios, né, de caminhada, contar passos, eram caros e pouco acesso. A gente tinha, hoje, praticamente todo mundo tem esses vestíveis. Mas existem várias outras tecnologias aqui, exemplo no balé, nos esportes, né? Tinha uma... acho que uma colega falou que uma aluna estava pensando num projeto, por exemplo, para colocar, não foi feito, foi só ideia, eu acho, para colocar um chip no uniforme das crianças, para que pudesse contabilizar sozinho, né, quantas crianças estão ali naquele dia para sair, para fazer o lanche, né, a merenda, o almoço, enfim, para não precisar fazer aquele processo de contar quantos tem, né, já contabilizaria. Então, pequenos exemplos, né, de como a gente poderia, inclusive, automatizar ou pensar essa internet para as escolas. Claro que colocar chip em uniforme, isso dá um debate gigantesco para outras coisas, essa não é a ideia aqui, mas só para a gente pensar no que dá para fazer e nas possibilidades. Então, a gente chama esses wearables, né, os vestíveis, que é uma forma também de cada vez mais a gente estar conectado, e enquanto a gente usa esses reloginhos, né, ele vai conectando nossos dados, e esses nossos dados vão para o servidor, né, vão para a empresa da marca, da pulseirinha que eu comprei. Então, isso é uma coisa importante também, que não é só usar, né? A gente precisa, eu uso, eu controlo, mas ele vai criando redes. Esses dias, alguém estava pedindo para me seguir. Eu tenho um reloginho desse que eu uso para correr, mas eu nunca pedi para seguir ninguém, é uma coisa para mim, né? E alguém pediu para ser meu amigo ali, eu neguei, né? Mas eu nem sabia que tinha uma rede, nem tinha me dado conta disso. Então, isso é uma coisa importante para onde nós estamos, quem está ficando com os nossos dados, né, que são discussões que a gente acaba não fazendo. Bom, além disso, também começa a ter acessórios de moda, né, esse é um bracelete que silencia para Alexa, né, aquele assistente virtual, não ouvir o que a gente fala, né, porque hoje todo mundo tem as TV, né, uns diziam que a TV coletava os dados também, enfim, então a ideia é esse bracelete. Eu já vi outros exemplos de joias ou bijuteria, enfim, como as placas aqui, que tu colocaria para não identificar, para não fazer reconhecimento facial. Então são coisas que a gente vai começar a inserir no nosso corpo, ou como as próteses, às vezes de uma forma mais invasiva, né? Ou essas questões não invasivas, aí usar uma bijuteria, usar um colar, enfim. Bom, e aí o Max Tegmark, ele vai nos falar, que é aquele do livrinho do meio, ele vai falar que a gente tem 3 formas de vida. A vida 1.0, que é a biológica, e essa, então, a gente já vem, nosso DNA, enfim, a gente já nasce com ela, né? A vida cultural e a vida 3.0, que é a tecnológica, né? E aí vai chegar na questão da inteligência artificial, que, enfim, a gente vai ser superado pela inteligência artificial. E a ideia do livro não é assustar, mas dar a real e mostrar como é importante que nós possamos estar atentos para dizer que inteligência artificial é essa que a gente quer, né? E saber o que está acontecendo, para que a gente possa também criar esses fóruns, se posicionar, né? E reivindicar essas questões, né? Para, enfim, ter protagonismo. E aí eu trouxe alguns exemplos disso aí para vocês. Esse filme, ele é antigo, talvez vários de vocês já tenham visto,
que traz a ideia da imortalidade, né? E traz a ideia da imortalidade por meio do clone mental. Então, nesse filme, né, um cientista, ele não quer morrer, então, antes de morrer, ele passa, sei lá, todo o ser dele para uma máquina, né? E aí, depois vai, então, toda a ficção científica do negócio. Então, ele fica ali na máquina. E aí eu vou olhar, tipo, isso aí é loucura, né? O que ela tá falando isso, que é loucura? Aí tem um outro livro, que eu devia ter colocado ali para vocês, mas é da Martine Rothblatt. A Martine Rothblatt, ela está trabalhando com essa questão do clone mental como ciência. Então, existe, depois mais tarde eu vou mostrar o humanoide, né, o robô humanoide que está sendo feito. Então, é uma empresa que está trabalhando isso de forma real, para que a gente possa transferir a nossa consciência, o nosso ser, para uma máquina, outro dispositivo, enfim, para outro lugar, e continuar vivo. E aí, quando a gente começa a ler, então, ela diz sim que a gente vai ser capaz de ser de identidade dupla, então eu vou ter o meu eu biológico e o meu eu clone mental, e que são vários estudos que estão fazendo para que, vão pegar a Patrícia e vão começar a fazer experiência, né? Só que até ter uma Patrícia inteira numa máquina, vai ter várias Patrícias deficientes. Como é que isso eticamente seria possível? Então, qual a tecnologia que seria para passar a Patrícia de uma vez só, para não ter ela deficiente? E questões do tipo, mas e agora se o meu clone mental se apaixonar por um humano? Ou se o meu clone mental se apaixonar por um outro clone mental, que leis, como é que a gente vai fazer funcionar a sociedade assim que o meu clone mental quer casar com uma outra pessoa? Então, são coisas, pessoal, que já estão em termos de pesquisa, em termos de ciência, né? Claro que, se a gente pensar assim, nossa, isso vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo, mas são processos e, às vezes, outras coisas pequenininhas começam a aparecer pelo caminho. Então, esse filme, ele foi até inspirado no livro esse da Virtualmente Humanos, é o nome do livro, da Martine Rothblatt. E a história dessa Martine Rothblatt também é fantástica. Depois eu volto aqui e falo rapidinho para vocês. Mas esse aqui é um outro filme que está na Netflix, que fala disso também, dessa questão da imortalidade. E traz uma discussão interessante sobre a questão da até a religião, das classes, né? Porque nesse Carbono Alterado, Altered Carbon, né, tem um livro, eu particularmente achei muita matança, mas a história é muito interessante, vale a pena às vezes ver o primeiro e o segundo capítulo da série, porque é muito interessante. Então, as pessoas têm no futuro, o teu corpo ele é descartável, então a gente tem capas, né, e a gente tem um equipamento que fica aqui no pescoço, atrás da nuca, que é o nosso clone, né, então a minha capa, o meu corpo pode morrer, estragar, e eu coloco o meu clone, que é a minha consciência, o meu ser, em outra capa. Então, se eu tenho dinheiro, eu posso ter vários clones e ser sempre a mesma. Se eu não tenho dinheiro, eu posso incorporar e encapar, eu mesmo sendo mulher, encapar num corpo masculino, num corpo de criança, num corpo de velho, e tem toda uma discussão, assim, interessante para a gente estar atento, que é essa questão das classes, né? O que tem dinheiro, os Matusalém têm muito dinheiro, e aí eles conseguem estar sempre fazendo o backup deles mesmos e encapar sempre no mesmo modelito, né? Então, são questões, assim, para que a gente olha, nossa, isso é pura ficção científica, né? Sim, isso vai demorar muito, possivelmente eu não vou viver para ver isso. Uma pena, né, pessoal? Porque ser imortal também tem, talvez, suas vantagens. Mas eu, com certeza, não vou pegar esse tipo de tecnologia. Mas quem sabe, né? Então, são várias formas de pensar e isso dá para explorar essas diferentes formas de viver, né? Essas diferenças, enfim. Esse é um outro filme esse tem na Amazon Prime, que fala da imortalidade com essa questão do metaverso, ambiente virtual. E ele é muito, muito interessante, é comédia, tá? É comédia. Mas quando as pessoas morrem, elas vão para um mundo virtual. Também tem o lance, tem dinheiro, faz, não tem dinheiro, morreu de verdade, né? Quem tem dinheiro não morre mais, mas fica imortal no mundo virtual. Então, consegue conviver com as pessoas do mundo real, das pessoas vivas, por meio, então, dessa tecnologia de realidade virtual. Então, as pessoas fazem a imersão no ambiente digital, que está lá o morto, que fica vivo, sendo ele mesmo, né? Então, tem essa interação morto-vivo. Então, é uma forma diferente de imortalidade, explorando também essas questões.
tá? E aí a gente pensa, não, Patrícia tá louca, é muito ficção científica. E aí não é que semana passada aparece isso aí nas redes sociais, que o nosso amigo Jeff Bezos, ex-Amazon, está investindo em empresa de pesquisas de mortalidade, né? Então, quem sabe aí, esse não vai ser um tema que a gente vai ter que trabalhar daqui a muitos anos, se ainda existir escola nesse modelo, né? Como é que vai ser. Então, a imortalidade, assim como o metaverso, também está na moda. Esse aqui é a Bina, aquela que eu falei para vocês da Martine Rothblatt, que tem uma história bem interessante. Se vocês copiarem ali Martina Rothblatt, vocês acham no YouTube um TED, porque a Martine era homem, né? Nasceu homem, conheceu a Bina, essa aqui é o robô humanoide, mas a Bina existe na vida real. E casou, tiveram filhos e tal, e a história é que depois ele se descobriu mulher, não me lembro se era Martin, fez toda a questão do transgênero, e agora é Martine. E continuaram casadas, porque eles são almas gêmeas e eles se amam. E estão pesquisando, pessoal, para ficar congelado para sempre, sabe, criogenia. E termina assim, que eles querem se congelar para quando tiver imortalidade, enfim, eles poderem viver juntos uma nova vida. São pessoas pesquisando isso aí, tá, pessoal? Então, quando se fala isso de vida eterna, de imortalidade, né? Claro que aqui são coisas parecem mais exageradas, mas são pesquisas que estão sendo feitas e isso a gente consegue pensar como nessa questão das próteses, né? Novas formas de inclusão, novas formas a gente fazer este olhar para o mundo. Né? E aí o terceiro livro, que é o Ray Kurzweil, ele vai falar desse conceito de singularidade. Porque diz que hoje a gente olha isso e diz, não, isso aí tá milhões e milhões de anos de distância. Só que ele vai dizer que a gente pressupõe, né, aqui, intuitivamente, que o ritmo atual do progresso vai ser o mesmo. Mas que hoje as coisas estão indo nessa velocidade exponencial. E hoje, agora com a Covid, todo mundo já sabe, né, o que é exponencial, pelo menos a gente aprendeu isso direitinho. E aí ele vai dizer que a singularidade vai apresentar esse ponto culminante nessa função entre o nosso pensamento e a nossa existência com a tecnologia, tendo resultado um mundo que ainda é humano, mas que transcende as nossas raízes biológicas. Né? Então, não haverá diferença pós-singularidade entre homem e máquina ou entre realidade física e virtual. Então, o que é a singularidade? É um período no futuro em que o ritmo da mudança tecnológica vai ser tão rápido e o seu impacto tão profundo que a vida humana vai sofrer mudanças irreversíveis. Então, a gente já começa, claro que não neste nível, mas se a gente pensar no nosso micromundo, né, nesses 2 anos, quanta coisa mudou, quanta coisa a gente não quer voltar, né, o que a gente está pensando em possibilidades de diferente. E daqui, cada vez mais, a gente pensando a questão das tecnologias, né. E tudo isso é possível, pessoal, por causa das tecnologias. Então, a gente tem tecnologia para isso, né? Isso se chama hoje de NBIC, né? Que é a nano, bio, a info e a como, né? Que é a nanociência, a nanotecnologia, a biotecnologia, a biomedicina, engenharia genética, né? As tecnologias da informação, com computação avançada e comunicações, e as ciências cognitivas, né? A neurociência cognitiva, enfim. Então, a gente tem já uma série de tecnologias que possibilitam tudo isso. Claro que, para a gente ter um robô humanoide que vai imitar o humano, isso aí está muito longe ainda, muito longe. Mas as pesquisas já estão levando para esse caminho. Mas, olha só, já existem ciborgues da vida real, né? Então, não sei se vocês já conhecem, mas na Espanha tem um grupo. Esse moço aqui, o Neil Harbisson, ele é um ciborgue. Essa antena que ele tem ali, que sai da cabeça, ela é implantada no crânio, porque ele não consegue ver cores, ele vê tudo preto e branco. E essa antena, ele consegue escutar cores. Então, ele trabalha com arte também, então ele trabalha hoje com isso, e é bem interessante se vocês procurarem alguns vídeos dele, tem um no TED também explicando toda a questão dele, e hoje ele foi reconhecido, porque eles que têm no passaporte a imagem dele, que ele não consegue, essa antena tá, sei lá como é que chama, soldada, alguma coisa está dentro da cabeça. Então faz parte, a antena já está integrada. Então ele vê as pessoas, ele escuta cores, né? E aí ele conta como é que ele aprendeu a escutar essas cores. Essa outra moça, também espanhola, ela tem sensores pelo corpo para sentir o movimento sísmico da Terra.
Então, esses tempos eu vi que parece que ela ia tirar, colocar outra coisa, mas enfim, né? E eles trabalham nessa linha do design yourself. Então, tudo isso, né, dessas questões de corpo e tecnologia, né, isso nos leva a pensar o que isso tem a ver, né? Bom, hoje quando a gente fala de diversidade e inclusão, isso é um tema, né, é importante, vários trabalhos, né, pra gente. Só que quando a gente vê tudo isso, quando eu penso em inclusão e eu penso em diversidade, eu não posso pensar só a deficiência, a raça, gênero. Daqui a pouco eu vou começar a ter que ter gente diferente. Eu tenho um aluno que quer pesquisar isso, né? Que ele até diz, nossa, hoje eu, na minha situação, me acho minoria, né? Será que, olha a pergunta dele, né? Será que eu, quando eu ver uma pessoa assim como antena, eu não vou discriminar também? Então eu reclamo que eu sou discriminado, mas será que eu não vou discriminar o outro também a partir dessas novas tecnologias? Então é uma forma da gente poder pensar inclusão e diversidade de uma forma mais geral, né? O outro ser diferente, a gente pode fazer esse nosso design yourself, né? Faça o seu projeto de você mesmo. Então essas questões de ciborgue nos levam a pensar isso, né? Então são pessoas de verdade, de carne e osso, que estão vivendo aí, trabalhando com arte e fazendo essas experiências. Bom, então a gente já falou da questão da realidade e da virtualidade, falamos um pouquinho sobre a questão da máquina, homem e natureza, e chegamos no terceiro ponto, que é a informação abundante, né? Isso com certeza, né, a gente nem precisa falar muito, né, é só prestar atenção, é tanta informação, só eu aqui já passei para vocês quantos vídeos e filmes e link que pode assistir, né, é muita informação, é muita coisa produzida o tempo inteiro, né, na internet. Aqui são alguns exemplos de quanto isso é por dia. Tem uma página que a gente pode ver por segundo quanta informação, é muita informação, a gente não consegue acompanhar. Né? E aí isso nos leva a pensar nas fake news, né? Então, como a gente vai separar essa questão da informação e como a gente vai trabalhar isso, sabe? Por exemplo, eu encontrei o meu pai esses dias, ele veio com uma história, eu não me lembro o que era, mas eu olhei e digo, isso aí é verdade, isso aí parece fake news. Ele, não, eu vi não sei onde, né? Veio pelo WhatsApp, tá. Aí eu fui para a internet ali, procurei, eu disse, não, pai, olha aqui, ó, isso aqui é inventado. Eu realmente não me lembro o que era, mas era uma coisa muito louca. Aí ele veio, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se isso é fake news ou não? Então é bem difícil isso, né, pessoal? Antes a gente queria saber o que é isso, tu joga na internet. Mas agora vem de todos os lados tanta informação, como saber se aquilo que eu recebi do meu pai é de verdade ou não, aquilo que eu li num post do Instagram ou do Face é verdade ou não. Então a gente vai ter que trabalhar. Isso é uma tarefa bem complexa, né, para a gente abordar hoje, assim, nas escolas, né, que é aprender a pesquisar, né, aprender a separar, né, bom, isso aqui, olha isso, olha aquilo, pesquisar em diferentes fontes, dar algumas fontes, chegar às conclusões, né, de repente até fazer projetos para tentar identificar fake news, né, como que a gente poderia identificar fake news. Eu não tenho uma resposta aqui para vocês e talvez não tenha só uma solução, talvez são vários trabalhos em diferentes disciplinas, em diferentes projetos que pode abordar isso, né, o que vem de fake news, como a gente pode descobrir, quantas eu tenho que olhar para tentar chegar à informação oficial, né, buscar informação nos sites oficiais, porque a gente vê, assim, eu estava acompanhando essas questões de viagem, de teste, é muita gente postando agora o país tal liberou, o outro país tal liberou, o Brasil isso, e aí algumas coisas eu olho e digo, nossa, isso aqui está errado, no site não está isso, lá na Anvisa não está dizendo isso, né? Então, como é que a gente pode ir buscar as informações em lugares que são confiáveis, né? Então, essa questão das fake news, aí tem muito projeto para vocês fazerem, tem muita coisa aí, a gente precisa aprender a separar isso muito bem, né? Inclusive nós, adultos, aí, com certeza já caímos em várias dessas. E aí a gente vai ter esse ano, já começam várias experiências de vários vídeos aí dentro do que eles chamam de deepfake, né? Que esse aqui é um exemplo que eu coloquei no Instagram uma vez, porque tem alguns aplicativos até que tu coloca a cara do personagem, tu fala alguma coisa, tu brinca, né? E tem já
ferramentas hoje para a gente pegar a pessoa, por exemplo, pega uma foto minha, um vídeo meu, e bota, mexer a boca e falar coisas que não sou eu com a minha voz. Então, além do fake news, tem essa deepfake que estão dizendo aí que, principalmente esse ano de eleição, vai ser muito direto. Então, aí começa a ficar mais complicado ainda. Imagina em situações, assim, onde colocam um vídeo lá que mexe, sei lá, fazendo coisas indevidas, colocam a minha cabeça e colocam lá uma voz, enfim, né, eu falando alguma coisa, e isso se espalha na internet, né, pode acabar com a reputação da pessoa, pode levar a muita coisa. Se só com as fotos já fica ruim, hoje com essas questões de segurança, de deepfake, são coisas que a gente também tem que começar a trabalhar com os maiorzinhos, né, discutir isso, essa questão do fake, de tentar identificar, porque tem alguns que fazem isso e colocam assim, estou testando fake, né, para mostrar, para vocês olharem. E tá ficando, tem uns que fazem muito perfeito. Ainda os aplicativos não são assim para a gente fazer, mas quem conhece um pouco de programação, tem gente que já está fazendo coisa muito perfeita, fake. Né? Então, esse é um desafio também para a gente poder explorar. Bom, e aí a gente chega no último, que seria o que eles falam, essa integração, né, que antes a gente passava das questões individuais para as redes, para as interações, né. E hoje estamos vivendo o que vários autores chamam de sociedade da plataforma. Nossa vida praticamente é regida por grandes 5 empresas, chamadas aí as Big Five, que é a Microsoft, a Amazon, Facebook, Google e Apple. Então, elas são a infraestrutura da nossa sociedade que conectam todas as outras. E aí, tem gente que diz, eu não vou ser do Facebook, eu não quero ter meus dados no Facebook. Mas aí, se tu usa um jornal que tem o botão curtir, por exemplo, e tu curte, o Facebook já tem teus dados também, porque ele é a infraestrutura ele é a plataforma de infraestrutura. Então, hoje a gente trabalha, a gente vive nesta sociedade da plataforma, que tudo é regido ou por essas grandes plataformas, e que agora com a pandemia várias, né, principalmente o Google, ele acabou entrando com tudo, né, nas escolas de forma geral. Então, imagine quantos dados, né, o Google não tem. Isso aí dá muito estudo em termos de dados e plataformas, enfim. E esses estudos, tem uma área chamada hoje estudos de plataformas, né, porque vai dizer que o problema não é só usar a plataforma, e que também não é problema, porque a gente usa, a gente se diverte, né, mas que essas plataformas, elas se caracterizam como mediadoras, elas não são só um intermediário para eu conversar com vocês, né, mas elas vão moldando as nossas interações. Então, por isso hoje muitos falam no algoritmo, né, o algoritmo hoje escolhe quem a gente vê. Eu sigo um monte de gente lá, esses tempos eu estava vendo, tem 1000 pessoas que eu sigo no Instagram, mas é sempre as mesmas que aparecem. No Instagram acha que eu só quero ver aquelas ali. Então, por isso que às vezes alguns dizem, se quer ver minhas postagens, faz tal coisa, clica ali. Agora no Twitter, eu tinha deixado de usar e agora voltei ali para o Twitter um pouco, e ele não para de colocar, fica trazendo, agora o Twitter mudou, mas ele traz muito patrocinado, e começou a trazer coisas a partir das minhas curtidas. Então, uma vez eu curti um negócio de arqueologia, agora eu entro no meu Twitter, só tem coisa de arqueologia. Então, o Twitter, ele também, as redes, elas vão moldando, e tem o lado bom, porque vai trazer coisas do que te interessa, e tem o lado ruim, que tu fica preso naquilo ali, e não consegue sair, né? Então, os algoritmos moldam, essas plataformas moldam, né? Então, por que eu vejo mais uns e não vejo mais outros? Eu acabo ficando mais amigo de uns e sabendo mais daqui. Enfim, tem muita coisa importante, interessante para a gente pensar nessa questão de algoritmos, né? Tem vários livros e muita coisa se falando hoje dessa plataformização da sociedade e da questão dos algoritmos, né? Como é que esses vieses, né? A forma com que eles fazem que a gente faça coisas e siga pessoas e veja algumas coisas. E por isso a gente consegue se fechando nessas bolhas. E o que dificulta, porque daqui a pouco se eu penso do lado A, né, que nem a gente hoje está com essa dicotomia aí política, é A ou B, né? Se eu sigo alguma coisa do A, eu só vejo A, eu não vejo mais nada do B. Aí se eu sigo o B, eu só vejo o B. Então isso é ruim para a gente poder estudar até e poder entender e, enfim, ter cenário macro dos dois lados, né? E outra coisa que isso aqui, eu ia colocar mais para cima, depois eu ia colocar aqui, porque, na verdade, essa questão
Your Body is Data Land, ele perpassa tudo, né? Todos os itens que a gente já falou, porque ao mesmo tempo que a gente vai vivendo, né, vai habitando essas redes, por exemplo, a gente vai dando os nossos dados, né? Então, o nosso corpo é uma terra de dados, né? Eu coloco tudo que eu vou brincando ali, eu dou face, né, pelas fotos, daí tem agora, às vezes tem aquelas brincadeiras, você 10 anos atrás e agora, né? Isso é dado, né, pessoal? Dado de como a gente envelhece, por exemplo. A gente dá grátis. A voz, né, reconhecimento das emoções. Então, tudo são informações que a gente vai dando de forma gratuita, por exemplo, para Facebook, para Instagram, para as redes sociais e agora também para o governo, né? Porque você sabe que quem quiser pegar o dinheirinho, se ficou sobrando lá de algum lugar aí que a gente esqueceu em algum banco, tem que entrar no Gov e tem que validar lá a tua, sei lá, para ser ouro ou prata, e para isso vai ter que dar face, vai ter que dar várias informações de corpo para validar que tu é tu mesmo. Então, se a gente vai na Vivo, pelo menos isso aconteceu comigo uma vez, eu fui na Vivo para trocar de plano e eu tive que dar minha voz para Vivo. Não tive opção. Se eu quisesse trocar de plano e fazer, eu tinha que dar minha voz para Vivo. Então, para que isso, né? Então, a Vivo tem meu dado de voz, né? Então, essa sociedade de plataforma, ela vai se alimentando de todas essas informações que a gente vai dar. Seja, às vezes, involuntário por meio dos brinquedos que a gente faz, que nesses dias tinha ali as 5 coisas que você gosta, né? Vamos alimentar o algoritmo, né? O que eu gosto, para o algoritmo saber mais quem eu sou. Isso nada é grátis, né? Então, o preço da gratuidade somos nós, né? Os nossos dados, as nossas informações, enfim. E isso, as redes vão se alimentando disso. E até saiu, acho que semana passada, que tá uma confusão que o nosso amigo Zuckerberg disse que talvez ia tirar o Facebook e o Instagram da Europa, porque lá eles têm uma lei de dados, né? Uma legislação de dados, e eles queriam pegar muitas coisas, né? Por isso até é uma outra discussão, por isso que o Facebook também virou metaverso, meta, para tentar tirar um pouco essa conversinha dos dados que eles vão pegando. E aí diz que lá, né, com essa legislação bem mais restritiva, não ia poder fazer muitas coisas, então não vamos mais brincar lá, eles estavam dizendo. E aí eu tenho uma amiga que mora em Portugal e que usa bastante o Instagram para trabalho, e ela assim, nossa, imagina se corta o Instagram aqui de Portugal, eu não posso mais trabalhar pelo Brasil porque eu não vou ter Instagram. Então olha como as coisas estão conectadas, né? E como os nossos dados são importantes. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, esse filme é um documentário do Netflix, é bem bacana, assim, e acho que o ano passado ou no outro estava muito na moda, todo mundo olhou, eu achei bem curioso, porque todo mundo olhou e ficou impressionado. Daí na semana seguinte estava o Facebook fazendo uma brincadeirinha, dá para criar o nosso avatar, e todo mundo criando, né? Então, a gente sabe que eles usam os dados, a gente sabe que eles se alimentam da informação, mas todo mundo acaba entrando na brincadeira e vai lá e doa mais seus dados. Então, é bem bacana esse documentário da Netflix, O Dilema das Redes. E esse outro documentário também fala um pouco sobre isso. Eu acho ele até... esse anterior, O Dilema das Redes, ele é mais assim, sensacionalista, enfim. E esse aqui é bem interessante, porque começa, esse Coded Bias, ele fala dos vieses, né, dos algoritmos, e dessa questão, todo o reconhecimento facial. Então, começa com a Joy, que é uma doutoranda negra, e ela vai fazer um projeto de reconhecimento facial, ela descobre que o sistema não lê a pele dela, né, porque ela não é branca. E aí ela vai atrás aí com vários exemplos de como esse reconhecimento facial, ele é muito frágil, e mostrando também os casos que as pessoas gostam, enfim, é muito interessante para a gente ter uma ideia de cenário e de uma discussão que está muito forte hoje, vinculado a esses estudos de plataforma, né, que são esses vieses dos algoritmos, porque quem programa isso, na verdade, né? Quem cria o software são empresas, e todas as empresas, elas têm seus valores, né, então, por isso essas coisas vão se conectando, né, bom, por que é importante, o que isso tem a ver com aquele robô lá do tópico anterior, né, o robô humanoide? Bom, porque esses valores das empresas hoje que estão colocando nesses softwares, eles daqui a pouco vão se reproduzir mais adiante. E como é que a gente pode estar consciente disso para saber, bom, que tipo de robô humanoide eu quero no futuro, que tipo de inteligência artificial? Eu quero uma inteligência artificial que vai discriminar. Então, esse Coded Bias tem exemplos muito interessantes para a gente que é professor.
até do sistema de avaliação de professor nos Estados Unidos, que depois, quando entrou o software, gente que antes era sempre bem avaliada, depois começou a ser mal do ano para o outro, foi um péssimo professor, né? E aí começaram a ver, mas quais os critérios de avaliação? É porque eu tenho descendência latina, que eu sempre fui bem avaliado, entrou o software, agora não sou mais. Seleção de currículos e coisas assim. Então, são documentários interessantes para a gente conhecer o que está acontecendo aí. E aí isso nos leva, né, a gente já está aí mais de uma hora quase, mas já está fechando, que é falar um pouco do que é essa sociedade 5.0. Né? Então, esse é um conceito que aparece, que seria a sociedade baseada na tecnologia e centrada no ser humano. Então, Technology Based Human Centered Society. E esse é um conceito que foi lançado em 2016, né, pelo governo japonês e foi apresentado naquela grande feira que tem de tecnologia em Hanover. Né? Então, é a gente poder pensar, né, que sociedade a gente quer a partir disso, né, nessa vida on-life, né, nessa vida misturada, híbrida, digital, ou enfim, que vida é essa e como a gente vai trabalhar com a tecnologia. Só que para entender esse conceito é legal entender um pouco da quarta revolução industrial. A gente teve a primeira, né, que foi com base na produção mecânica. Depois a gente teve uma segunda revolução industrial com a produção em massa. Depois uma terceira revolução industrial, onde começa o que a gente chama de sociedade da informação. E aí a quarta revolução industrial é o que, por exemplo, o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, nos diz que a gente está vivendo essa quarta revolução industrial. Né, e que são 3 razões que ele usa para sustentar isso, que é a velocidade, a forma com que as mudanças estão acontecendo, que está num ritmo exponencial, né, como a Covid, né, não nesse ritmo linear, a amplitude e a profundidade, que essa revolução não está modificando só o que nós somos, né, o como fazemos as coisas, mas quem nós somos, né, como nós vivemos, como nós interagimos, e esse impacto sistêmico que vai transformar sistemas inteiros, né, em toda a sociedade. E aí, como é que tudo isso impacta na educação? De várias formas, né, pessoal? Mas eu poderia começar com uma bem simples aqui, que é a gente poder efetivamente pensar que o computador não é uma ferramenta, né? Quando a gente fala em computador, sim, ele nasce com essa ideia de ferramenta, né, uma máquina para armazenar e processar a informação, o computador, o equipamento em si, e a questão da ferramenta, né, que é um instrumento que a gente usa. Só que o computador, ele nasce, né, para isso, ele nasce para ser um instrumento para calcular, para computação. Só que, olhem como isso já mudou, né, ele já passa lá, já na década de 90, principalmente a ser usado como um artefato para comunicação, e hoje, com as redes sociais, né, com tudo isso que a gente falou, né, os mundos virtuais, as redes, né, a sociedade de plataforma, hoje ele é uma porta, né, para tudo isso. E quando eu falo computador, é o smartphone, é o tablet, enfim, é o relógio que a gente está aqui, né? Então, hoje, ele nos dá acesso a isso, ele modula tudo isso, ele vai mudando essa nossa forma de interagir, vai mudando a forma como a gente habita. E aí, sim, né, aqui um resumão para a gente ir fechando, que a computação, então, ela nasce, né, dessa questão de uma ferramenta, depois o computador, ele passa a ser uma possibilidade, né, ele possibilita a comunicação, e hoje essa comunicação ela pode ser feita de pessoa para pessoa, né, ou humano para humano, pelas redes sociais, por exemplo, né, mas também a gente tem toda uma comunicação entre pessoas, entre humanos e agentes não humanos, né, como os agentes conversacionais, por exemplo, que a gente viu aí no início, e também com os dados que a gente coloca no sistema, que os próprios algoritmos hoje, eles já vão se alimentando e vão criando coisas sem a nossa interferência. E aí a gente entraria num conceito de computação social e outros sistemas. Então, toda essa forma de comunicação que a gente tem hoje entre humanos e não humanos, e até o de Felícios coloca a natureza, né, porque hoje a gente também consegue colocar esse digital na natureza para nos dar informações de chuva e vários outros tipos de sensores, por exemplo. Então, tudo isso misturada, esses dados, esses sensores, esses algoritmos, esses objetos inteligentes, a gente vai criando essas arquiteturas digitais de interação. E isso, articulado com essa plataformização da sociedade,
ele mudou a nossa condição de habitar. E aí o de Felice vai dizer isso para a gente, né? Que o mundo que habitamos não é mais apenas aquele físico e visível, né? Mas um conjunto complexo e inseparável de mundos, e combinações informativas e materiais ao mesmo tempo. Um infomundo e uma rede de redes. E aí, o que a gente tem hoje é isso, pessoal. A gente tem a internet de todas as coisas, né? Como diz de Felice, Internet of Everything, a rede de todas as coisas. Que ela é feita, toda a internet social, que são as redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, que a gente usa. A internet das coisas, que é toda essa forma da gente se comunicar com as coisas, né? O reloginho, o carro automático, essas diferentes coisas, geladeira, enfim, diferentes coisas que vão se comunicando na rede por diferentes sensores. A internet dos dados, né? Que é a questão do Big Data, todos esses dados que vão gerando mais dados, vão gerando os nossos perfis, enfim. E a Internet of Bodies, que é a internet dos corpos, que são todos esses dados que a gente acabou não falando aqui de forma aprofundada, mas são todos esses dados que eu posso começar a colocar sensores, até pelos vestíveis, enfim, que vai conectando dados e informações minhas, né, para a rede. Então, é nesse mundo aí que a gente vive, né? E aí, para fechar, eu volto para o começo, né? Que sempre em movimento o futuro está, né? E a gente precisa estar atento, olhar as pistas, né, acompanhar o que vem ali. Como eu disse para vocês, nem tudo isso que a gente conversou aqui hoje cabe para a sala de aula, né? Mas o que disso eu posso trabalhar, né? Nesses grandes projetos que vocês têm aí de cultura digital e cidadania digital, né? Pensando nessa linha, pensando nesses macros conceitos, né? Pensando nesses rumos aí de movimentos de futuro, né? Como é que eu já posso trabalhar o meu presente para que a gente possa construir o futuro que a gente quer, né? E, enfim, eu agradeço muito o convite. E no fim eu não consegui acompanhar aqui no chat, que ficou muito pequenininho. Então, eu deixo aqui o meu Instagram, ali tem o link também que tem outros materiais, essas coisas que eu falei para vocês. O ano passado, no primeiro ano da pandemia, eu fiz vários mini textos no Medium, então tem também vários exemplos e dicas de filmes e livros, enfim. Então, acho que era isso. Muito, muito obrigada. Patrícia, muito obrigado, viu? Depois tu pode acessar lá, ver os comentários do chat. Obrigado pela tua disponibilidade. Mas eu vou agradecer por uma outra coisa. Algumas vezes a gente privilegia aquilo que está mais presente, né? Ou seja, aquilo que está acontecendo no agora. Muito bem. Muitas vezes a gente é assombrado pelas coisas do passado. Em qualquer lugar na vida é assim, né? Em qualquer situação. Na educação isso acontece também, né? Mas qual é o nosso desafio como educadores que tem como elemento central criar condições para que essas crianças estejam capacitadas, habilitadas a ser e estar nesse mundo que tu coloca, nesse mundo que tu nos apresenta, né? O que tu trouxesse dentro do que a gente conversou, né? O futuro, é isso. Qualquer educador que não é capaz de antecipar o futuro, o que ele está fazendo? Ele está de muitas formas condenando as crianças que passam por ele a viver no passado, a viver num mundo que não existe mais. E isso é complexo, e é claro que é complexo. Fazer educação é complexo, ser professor é complexo. E a beleza do desafio é exatamente essa. Como é que nós trabalhamos as questões do passado, atacamos imediatamente com força as questões do presente, sem descuidar desse futuro que tu colocas. Desse futuro que é muito mais próximo e muito mais rápido do que a gente possa imaginar. Às vezes pode aparecer até um contrassenso, né? Puxa, a minha escola tem tantos problemas, o que eu vou trabalhar? A questão de tecnologia é equivalente a dizer o seguinte: olha, não descobrimos ainda a cura para a AIDS, que existe há décadas, então não vamos tratar o Covid. É equivalente a isso. Nós temos que ser capazes de, enquanto a gente trata dos problemas do passado, ataca o presente, projetar o futuro para que a gente possa agora começar. Eu escutei, não sei, alguém falando alguma coisa que cabe bem para o que eu vou falar agora, que era: quando é o melhor momento para plantar uma árvore? 10 anos atrás. O segundo melhor momento, hoje.
E é isso, ou a gente começa a enfrentar estas questões que tu colocas pra gente, ou já, não enfrentar essas questões, criar um contexto onde essa nossa gurizada tenha condições de ser e estar no mundo que vai ser assim, ou a gente tá atrasado. Eu gostei da colocação de uma colega nossa, até vou colocar aqui, ó. Fala alinhado às condições da nossa comunidade escolar, professora Lorete. Olha só, hoje a gente falava e eu quero compartilhar aqui com a professora Patrícia sobre o que está acontecendo nas escolas, né? É óbvio que não depende só de tecnologia, depende de concepção de educação, depende de o que a gente entende ser o nosso papel, depende de processos educativos, mas a tecnologia é a infraestrutura básica, né? Então a gente e é bem legal compartilhar, Patrícia, contigo isso, porque a gente tem aqui 842 colegas. Tenho certeza que amanhã a gente vai passar de 3.000 visualizações. Isso é batata, né? A gente, então, que eu falava lá no início, agradecer o prefeito Pedro, né? Nós vamos ter nas nossas escolas uma TV 50 polegadas por sala de aula. A gente já falou para os diretores, as TVs já estão disponíveis lá no patrimônio, a gente vai instalar. A gente vai ter nas escolas trocar os laboratórios de informática por tablets, tablets e notebooks. Tem escolas, dependendo do número, do tamanho da escola, vai receber 80 notebooks para poder levar para as salas de aula. Nós fizemos toda a reestruturação da rede e logo vamos instalar uma internet nova nas escolas. A gente vai inaugurar agora, Patrícia, desculpa te falar isso, mas eu acho que é legal a gente compartilhar nas nossas escolas o primeiro Learning Space, que é um espaço, sabe o quê? De preparação de verdade para esse futuro que a Patrícia coloca. Das pessoas se colocarem e se descobrirem como protagonistas, como produtores, como criadores de soluções, porque isso que a Patrícia colocou é inevitável. Isso vai chegar para nós. E está na nossa mão. Nós temos grandes poderes, mas temos também enormes responsabilidades, que é exatamente isso, conseguir conjugar passado, presente e futuro da educação para os nossos jovens e não para nós. Então achei legal a gente fazer esse comentário, Paty, exatamente porque a gente precisa pactuar profissionais da educação no século 21, em 2022, em qualquer rede de ensino, em qualquer país, que não estiverem absolutamente comprometidos com antecipar esse futuro, antecipar na formação dos nossos alunos, precisa urgentemente estabelecer um processo de reorganização, de repensar a sua função enquanto educador, né? Escolas, professores precisam, nós todos, em qualquer lugar, compreender a importância de considerar esse futuro que fatalmente vai chegar para as nossas crianças, né? Então, foi muito legal, Patrícia, poder te escutar. Eu já tinha te escutado e atualizar um pouco por onde a tecnologia anda, né? E com certeza vocês estão com um projeto muito bacana, né? Muito bem pautado. E agora é colocar a mão na massa, né? E trabalhar nessas parcerias, né? Nas escolas, com a prefeitura, enfim, com os projetos que vocês têm, e não tem a resposta, né? É a gente abrir o olho, saber que esse mundo que a gente habita hoje, ele tá diferente. Não adianta eu querer comparar como foi a minha infância, como foi a adolescência dos filhos, é muito diferente, né? No meu tempo era assim, não, isso não existe, nosso tempo é hoje, né? A gente olhar para frente e a gente poder, enfim, né? Estar atento a essas mudanças e trabalhar em parceria para que um inspire o outro, né? Eu acho que é isso, é muito professor inspirando professor, e é assim que a gente constrói. Então eu desejo muito sucesso aí para vocês, que eu siga acompanhando aí nas redes e na mídia tudo que vocês estão fazendo aí. Fico muito, muito feliz e honrada por ter sido convidada para esse momento. Obrigado, já chamei aqui a sala para a gente poder dar continuidade. Paty, foi muito bom mesmo te escutar. Obrigado. Obrigada, Patrícia, com certeza, né? A gente viu pelos comentários que depois você vai ter a oportunidade de acompanhar também, que
o pessoal assim muito satisfeito e se sentindo bastante desafiados para esse ano e com bastante vontade de fazer a diferença. Então, obrigada por você estar conosco, obrigado por todo esse teu conhecimento que você trouxe hoje e compartilhou com a gente. Isso aí. Eu vou aproveitar, então, a oportunidade, se o professor Adriano me permite, para também passar algumas orientações para os colegas, né, que, afinal de contas, hoje a gente fez a abertura do ano letivo e, a partir de amanhã, nós temos atividades, assim, bem direcionadas. Então, nós temos o site da formação, inclusive alguns colegas estão perguntando, né, com relação ao link de confirmação da participação do encontro, já está lá no site, então vocês podem estar acessando esse site, que a gente vai colocar aí no chat para vocês também, como um reforço, né, que já foi enviado para as escolas. Amanhã, então, tanto as escolas, né, de educação infantil, os professores de educação infantil e os professores de ensino fundamental, todos estarão com atividades online, porque a nossa formação, a nossa semana de formação, ela é híbrida, né? Então, a gente vai estar dividindo momentos no presencial e momentos no dentro, né, de atividades online. Então, amanhã todos estaremos trabalhando à distância, né, pelos nossos canais aí, a educação infantil e o fundamental. No dia 18 é muito importante que cada um observe lá bem certinho o local, né? Porque nós temos o que no dia 18? A educação infantil toda estará trabalhando presencialmente lá no auditório de direito da UPF, né? Pela manhã, cada um no seu turno, pela manhã o grupo que é na escola é efetivo pela manhã e à tarde o grupo que é efetivo na escola à tarde. O ensino fundamental, então, no dia 18, é preciso observar, porque nós vamos ter nesse dia algumas atividades que estarão sendo proporcionadas à distância e outras atividades que estarão sendo proporcionadas no presencial. Então, é muito importante ver que atividades são essas, qual é o público-alvo a que essas atividades se destinam. Está na tela já, professora Angelita, está na tela já. Ótimo. Tá bom, obrigada, professor Adriano. Então, assim, é importante observar até para saber o local. As atividades nesse dia que são no presencial estarão acontecendo também na UPF para o fundamental, as que forem no presencial, em algumas salas da FAED e outras e no auditório da FEAC. Então, é importante observar bem o local que essas atividades acontecem para que o professor possa se deslocar ou acompanhar de casa de acordo, né, lá com o público-alvo e com a atividade. No dia 21, na segunda-feira, a educação infantil segue com as atividades, então, presenciais lá na UPF, no auditório de direito, e o ensino fundamental vai também estar com alguns momentos presenciais e outros online, vai inverter o grupo. Então, é importante observar isso também. Já no dia 22 e dia 24, vocês vão encontrar os professores nas suas escolas, a sua equipe diretiva lá, diretamente na escola. E no dia 23, a educação infantil segue com a atividade de encerramento no auditório presencial e o ensino fundamental, pela parte da manhã, todos os professores que são do turno da manhã vão para a escola, ter as atividades com a sua equipe gestora, e pelo turno da tarde nós estaremos esperando então todos os professores do ensino fundamental do turno da tarde para a atividade de encerramento no centro de eventos da UPF, certo? Então, aguardaremos vocês, qualquer dúvida, né? Acessem aí o site que tem todas as orientações aí, os links necessários para vocês estarem participando. E o nosso e-mail institucional é o que a gente precisa estar, né, logado para poder validar a participação, para poder acessar tudo que diz respeito à nossa formação. Então, muito obrigada a todos. Sei, professor Adriano, quer complementar alguma coisa? Tudo muito bem dito, professora Angelita. Muito obrigado. Podemos encaminhar ao final. Eu quero complementar assim, que amanhã eu vou passar na sala de todo mundo para a gente conversar, mas eu acho que a questão mais importante que a gente tem agora, enquanto rede, é escolher a forma como a gente vai começar esse jogo de 2022. Quem é esportista aqui,
quem é artista, sabe que a forma como a gente inicia a performance, o jogo, a luta, a apresentação, ela determina como vai ser todo o resto. Então que nós comecemos como quem sabe que vai vencer, que nós comecemos com confiança um dos outros, que nós comecemos com esperança de poder fazer diferente e que a gente comece com um ímpeto inovador, né? Inovador não é inventar, é fazer coisas que efetivamente tragam qualidade para aquele serviço que a gente já faz. Esse é o meu desejo e a gente vai poder, a partir de amanhã, conversar pessoalmente nas salas online ou presencial, para que a gente possa estar unido, preparado e tendo a certeza de que da nossa ação conjunta, comprometida com o futuro, efetiva nos desafios do presente, nós faremos da nossa rede uma referência em ensino público de qualidade por meio da ciência, da tecnologia e da inovação. O que eu desejo a cada um de nós? Uma vida longa e próspera. Até mais, pessoal! A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.